Bom dia, queridas crianças! Como vão vocês? Tudo bem? Oh, que saudade! Quantas saudades, né? Oh, eu estava viajando, crianças, por isso não estava gravando, né? Estava só colocando algumas aulas que já foram antigas, mas graças a Deus, né? Já podemos voltar ao normal, já cheguei da viagem, minha viagem foi muito boa. E agradeço a Deus por você que estava orando por mim, tá certo? Vamos começar a nossa aulinha hoje? Vamos começar a nossa aulinha orando, tá bom? A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. Já vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse dia. Ó nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer, ó Pai, pelo tempo que o Senhor nos deu, a viagem, as bênçãos ali na Igreja do Planalto, lá em Goiânia, Senhor, no TBM, lá no TBE, Senhor, lá no Cerrado, as crianças que ouviram a Tua palavra, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por todos os irmãos, por todas as pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom e cuida de nós. Abençoe nossa aulinha hoje, cuida de cada criança ao redor do mundo. Ó Deus, livra todas elas do mal, dos perigos e nos dê uma boa aula hoje, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vamos cantar uma música de gratidão ao Senhor, né? Lembrar que nosso Deus é bom, sempre bom. Ele sempre está conosco, sustenta nas suas mãos, não é? E Ele é tão bom, cuida de nós a cada dia. Vamos cantar? Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Mais uma vezinha, né? Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. E como é bom saber, crianças, que o nosso Deus é tão bom, não é? Ele é bom para mim, bom para você. Ele cuida de nós, cuida dos seus pais, cuida de você, cuida da natureza. Oh, que Deus maravilhoso. Nosso Deus é bom. Por isso nós devemos sempre louvá-lo e sempre agradecer pela sua bondade. Amém, crianças? Adorando o nome dele, não é? Porque ele é santo. Ah, crianças, como é tão bom voltarmos, né, para a nossa lição. Hoje nós vamos ter nossa última lição da série, tá certo? E nós vamos aprender hoje um versículo novinho. Mas antes de aprendermos o nosso pedacinho da Bíblia, né, hoje eu quero somente agradecer. Agradecer a Deus pelo tempo que Ele nos concedeu no mês de julho, né? A viagem, pela nossa conferência missionária, que foi uma bênção. Agradecer pela vida do pastor Brian, toda a sua equipe, né? A sua família, os irmãos que estavam ali na igreja de Altinópolis, que foi realmente uma bênção. Agradeço por tudo que fizeram por mim, pelas bênçãos que o Senhor derramou na minha vida, porque passei muitas lutas, mas o Senhor cuidou de tudo, abençoou os irmãos que me abençoaram. Então eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos ali que trabalharam na conferência missionária da nossa missão, também dou graças ao Senhor pela nossa igreja batista lá no Jardim Planalto, né, em São Bernardo do Campo, onde eu trabalhei 2 semanas, conheci novos irmãos amáveis. Oh, foi uma bênção. Graças a Deus pelas crianças, as crianças que se chegaram a Jesus, o Rafael, a Júlia, né? Que Deus possa estar abençoando também a Ana Júlia, abençoando também a Lívia, a Laís, essas crianças, que elas fiquem firmes, que os irmãos se dediquem cada dia mais com as boas novas ali no sábado e que seja só bênção, irmãos. Muito, muito agradecida, viu?
Minha gratidão a vocês que me hospedaram aí, cuidaram de mim por 2 semanas e que foi uma bênção. Só tenho a agradecer. Como também meus irmãos de Goiânia, né? A irmã Cláudia, que me hospedou, fiquei na casa dela, foi uma bênção, junto com a sua família. Muito obrigada, irmã. E agradeço também ao pastor José Wilson por tudo que fez, né, lá no TBE, o culto maravilhoso, as bênçãos, né, o carinho dos irmãos. E também lá na igreja do pastor Fabiano, no TBM, que foi uma bênção também. Lá no pastor Everton, na Aparecida de Goiânia, né? Que foi tão bom. Muito obrigada, meus irmãos. Também por conhecer a nova igreja lá do TBM, né? Que estão construindo, que estão trabalhando ali fielmente. Os irmãos que estão ali, as meninas na classe de Boas Novas, né? A Josivalda, a Amanda e as outras. Deus abençoe. Abençoe todos. Foi muito bom poder rever os irmãos e conhecer novos irmãos, tá bom? E agora, nós já estamos aqui de volta. Vamos continuar a nossa aulinha a cada semana, né? Sempre que pudermos, vamos estar aqui falando do Senhor Jesus, falando do amor de Deus, ensinando as nossas crianças como é bom aprender do Senhor, como é bom ser diferente. Então, hoje, nós vamos ter uma aula muito preciosa, não é? Que fala de perdão. E nós vamos cantar mais uma musiquinha, tá, crianças? E depois nós vamos já aprender o nosso pedacinho. Então, hoje, nós vamos cantar a nossa musiquinha que nós temos cantado, não é? É a nossa música oficial da nossa série Deus se importa quando as crianças ficam tristes. E como nós vimos, né? Que o Senhor se importa mesmo. Porque você é importante. Porque Deus ama você. Você é muito amado por Ele. Então, vamos cantar. Criança é importante, pois Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus. Eu posso estar orando, a família ajudar, na igreja trabalhando e Cristo aos outros mostrar. Por isso importante eu sou para Deus. Não importa o tamanho para ser um servo seu. Neste mundo inteiro há crianças como eu, sempre prontas a servir, pois Jesus nos escolheu. Criança é importante, pois Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus, é o reino dos céus. Isso mesmo, você é importante, importante para Deus. As crianças, hoje nós vamos aprender mais um pedacinho da Bíblia. Vamos recordar os nossos pedacinhos? Nós aprendemos 2 pedacinhos antes da minha viagem. E eu quero que vocês recordem. E hoje nós vamos aprender um novo pedacinho, tá bom? Então, nosso primeiro pedacinho estava no livro de Joel, né? Lá no Antigo Testamento. Joel, um profeta menor. Então, nós vamos lembrar desse versículo. Joel 2:13. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Joel 2:13. Esse foi o nosso pedacinho que aprendemos lá no primeiro semestre, não é? E graças a Deus que eu sei que as crianças aprenderam. Na escola também as crianças aprenderam e está sendo uma bênção. O nosso segundo pedacinho, né? Está também lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos. Vamos lembrar? Salmo 51:7. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Salmo 51, versículo 7. E é isso mesmo, né?
nós temos aprendido que nós podemos confiar no nosso Senhor Jesus Cristo e Ele vai resolver o nosso problema, Ele vai tirar a sujeira do pecado quando a gente reconhece e se arrepende. Oh, tão bom, o Senhor nos ajuda, não é? Ele mesmo providencia o meio de nos salvar. Ele é tão bom, Ele mesmo é aquele que limpa o nosso coração, tira toda a sujeira e nos dá aquela esperança, crianças, esperança de vida, vida eterna. Então vamos cantar a nossa música que vocês já aprenderam? Fala do sabão. Vamos cantar juntos. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava a minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu já sei também quem vai poder limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo pode Ele apagar. E é isso mesmo, né? Só Jesus pode tirar toda a sujeirinha do coração. Como é tão bom saber isso, crianças. E hoje nós vamos aprender mais um pedacinho da Bíblia. Nosso último pedacinho dessa série. Semana que vem, se a gente não terminar hoje, a gente vai terminar semana que vem essa liçãozinha e logo depois vamos ter mais uma série, né? Uma nova lição, tá bom? Então talvez a gente não termine hoje por conta do tempo. Então vamos contar um pedacinho hoje e vamos terminar no próximo sábado, tá certo? No próximo domingo. Então, crianças, o nosso pedacinho de hoje está lá no Novo Testamento. Vocês já estão lembrando, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso mesmo, crianças. A Bíblia é a palavra de Deus. É eterna, preciosa. A palavra verdadeira. E ela está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, antes de Jesus nascer aqui no mundo, e o Novo Testamento, depois que o Senhor Jesus veio ao mundo, né? Como um bebezinho, que nasceu para nos salvar. Então, o nosso pedacinho de hoje está lá no Novo Testamento, no livro de Efésios. E antes de nós aprendermos nosso pedacinho, vamos cantar aquela musiquinha que fala da Bíblia? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Isso mesmo. E lá no livro de Efésios, lá na segunda parte da Bíblia, né? No Novo Testamento, no livro de Efésios, nós vamos ler, crianças, Efésios, capítulo 4 e versículo 32. Escuta o que diz aqui na Bíblia. Efésios 4, 32. Diz assim, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, crianças, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser benignos. O que quer dizer benignos? Benignos quer dizer bondosos, fazer o bem, ser bom com as pessoas. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ser bondosos. Eu devo ser bondosa só com a pessoa que gosta de mim, que é minha amiga? Não. Até com aquela pessoa que não gosta de mim, que fala mal de mim, que é meu inimigo, eu preciso ser bondosa. Fazer o bem, porque é assim que Deus mandou. Misericordiosos, ter compaixão, não é? Ter compaixão daquela pessoa, sentir amor por ela, fazer algo por ela, mesmo que ela não mereça. Nós também não merecemos, mas nosso Deus é tão misericordioso e nos abençoa do jeito que nós somos. Então, queridos, vamos aprender a perdoar. O nosso versículo diz, perdoando-se mutuamente. O que quer dizer mutuamente? Mutuamente é perdoando uns aos outros. Eu perdoo você e você me perdoa. Eu perdoo o meu irmão aqui, que me ofendeu, e ele também pode me perdoar. E é assim que nós devemos viver,
perdoando-nos mutuamente uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque Deus, Ele nos perdoa em Cristo. Ele deu Cristo Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. E quando o Senhor nosso Deus olha para a gente, que Ele vê, né? O sangue do seu Filho que foi derramado, e a gente já está coberto com o sangue de Jesus, o Senhor Deus não vê os nossos pecados, Ele só vê o sangue do seu Filho. Por isso Ele nos perdoa, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é a tarefinha, certo? Tarefinha para casa. Aqui nós não podemos aprender, o tempo é curto. Mas lá na sua casa, quando você tiver um tempinho, então você pode pegar a Bíblia e estudar e decorar, tá certo? Esse pedacinho. Nós sabemos, né, que no nosso livrinho aqui, o versículo é um pouquinho assim com a linguagem de hoje, né? Para ficar mais fácil. Mas se você não quiser aprender assim, você pode aprender pela Bíblia, estudando lá na sua casa, tá certo? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vamos falar juntos? Onde você estiver, fale aí comigo, por favor. Efésios 4, 32. O que diz lá? Sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É a mesma coisa, né? Só tem aqui mutuamente, que quer dizer uns aos outros, certo? Essa palavra mutuamente quer dizer isso, crianças, uns aos outros. Mas sejam bondosos, para não ficar tão grande, nós vemos que aqui, né, não está misericordiosos, compassivos, mas por isso que tem esses 3 pontinhos, reticência, porque ele tirou alguma palavrinha para ficar mais curto. Mas você pode aprender assim, tá? Sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 32. Essa é a nossa tarefinha para casa. Você pode tomar tempo cada dia, estudar um pouquinho. E daqui, né, até a semana que vem, você pode aprender. Semana que vem, a gente repete, tá certo? Efésios 4, 32. Sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 32. Tá combinado? Então, vocês podem ter essa tarefinha de casa, tomar um tempinho para estudar cada dia, ou de manhã, ou antes de dormir, na hora do almoço. Um tempinho, né? Alguns minutinhos. E assim você vai estudando, aprendendo do Senhor. Tá certo, queridos? Tá muito bem. Então, nós vamos agora ter a nossa, né, lição, a nossa última lição da nossa série Deus se importa quando as crianças ficam tristes. Então, por isso importante eu sou para Deus, não importa o tamanho, para ser um servo seu. Neste mundo inteiro, há crianças como eu, sempre prontas a servir, pois Jesus nos escolheu. Criança é importante, pois Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus, é o reino dos céus. E hoje nós vamos ver, né, de alguém que também, crianças, era tão importante para Deus. Sim, crianças, a Bíblia nos conta de uma certa vez que o Senhor Jesus, ele estava conversando com os seus discípulos. E ele tinha um discípulo que era um discípulo muito assim do temperamento forte, né? Era um temperamento muito assim, forte, né? Dinâmico, que tudo ele queria resolver. E a gente sabe que não pode ser assim, não é, crianças? Não podemos ser tão rígidos, querendo resolver tudo na nossa hora. Não, crianças, nós precisamos ser bondosos. Nós precisamos ser misericordiosos. Nós temos aqui a história de uma menininha. Olha, ela estava tão geniosa. Por quê? Porque mamãe estava, ó,
lá cuidando do seu filhinho, né? Lá abraçando o seu filhinho, demonstrando amor para ele. E aquela irmãzinha não gostou. A Ritinha ficou muito zangada. A Ritinha ficou brava, né? Porque ela não gostou. Ela estava ali achando ruim aquele amor que a mãe estava demonstrando pelo filho. Mas logo que a mãe descobriu, a mãe também veio procurar a Ritinha e disse: Ritinha, minha querida, por que você está tão zangada? Por que você está assim, tão brava? E ela: mamãe, porque a senhora só fica abraçando o André, a senhora nem olha para mim. A mamãe disse: não, filha, é porque ele está sempre de bom humor. Ele que vem para me abraçar, para dizer tchau. E eu correspondo. Mas a mamãe te ama também. E ali a mãe pôde mostrar, né? O seu amor. E ensinar para a Ritinha que ela devia aprender a perdoar. A não ficar assim tão brava. A não ficar julgando as coisas. Mas ser bondosa. Um para com o outro, como nós aprendemos. Sim, crianças, o Senhor Jesus também, uma certa vez, ele precisou explicar para o seu discípulo, o apóstolo Pedro. Esse apóstolo Pedro, ele também tinha um temperamento forte, ele era genioso, assim como Ritinha, tudo ele queria resolver, tudo ele ficava tão zangado. E um dia, ele estava muito assim, cheio de dúvida, não é? Tão preocupado, com muitas coisas na sua cabeça, e ele veio até Jesus. E ele perguntou para Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me ofende? Até 7 vezes? Ele já estava pensando, crianças, que ele se perdoando 7 vezes estava bom demais. Então ele veio perguntar se Jesus concordava, se ele perdoando 7 vezes já estava bom. E Jesus falou para ele: ó Pedro, não te digo que perdoe 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Crianças, quando Jesus falou assim para Pedro, não te digo que perdoe 7, mas até 70 vezes 7. Será, crianças, que Jesus queria que Pedro rapidamente fizesse ali uma conta de multiplicar e descobrisse que 70 vezes 7 é 490? Será que ele tinha que perdoar só 490 vezes? Claro que não, né, crianças? Claro que não. Jesus estava ensinando ao apóstolo Pedro que quantas vezes for necessária, nós precisamos perdoar aquele que nos ofende e vem para pedir perdão. É o nosso dever perdoar, até se for 1000 vezes por dia, 1000 vezes que ele nos ofenda, 1000 vezes que venha pedir perdão, é o nosso dever perdoar. Porque, crianças, não tem nenhum bom. A Bíblia já nos ensina que todos nós temos pecado. A Bíblia já nos ensina que o pecado nos separa de Deus, que o pecado é uma coisa ruim, que entristece nosso coração. O pecado traz tristeza, traz angústia, tão ruim, quando nós estamos fazendo aquela coisa que não agrada a Deus, que machuca o coração de Deus, ele fica triste, a gente entristece também as pessoas ao nosso redor por causa do pecado. O pecado não é coisa boa, crianças, o pecado é muito ruim e Deus, ele não gosta do pecado. Ele ama você, sim, com um amor tão grande, com um amor eterno, mas o Senhor não ama o pecado. E a Bíblia nos ensina lá em Romanos, capítulo 3, e versículo 10, está escrito: não há justo nenhum sequer, nem Ritinha, nem o apóstolo Pedro, nem eu, nenhum de nós somos perfeitamente certinhos, justos, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus nos ensina isso, que não tem nenhum justo, o único justo é Jesus. Só Ele, o perfeito Filho de Deus, que tomou o nosso pecado, carregou naquela cruz, para nos dar vida, porque nós somos pecadores. O pecado nos separa de Deus, o pecado traz tristeza. Muitas vezes você, talvez não é como o apóstolo Pedro, não é? Mas você tem outras coisas no seu coração. O apóstolo Pedro tinha, assim, um temperamento forte, genioso, tudo ele queria resolver, logo na hora, impaciente. Mas nós também somos assim. E se nós não somos assim, temos outras falhas em nossa vida. Então, todos nós temos pecado e precisamos de Jesus. Por isso
Jesus falou para ele, para o apóstolo Pedro, não tem que ser só 490 vezes, Pedro, quantas vezes for necessário. Você precisa perdoar aquele que te ofende. E é isso, Deus estava ensinando ali, o Senhor Jesus estava ensinando ali o perdão. Como é tão bom, crianças, quando a gente pode perdoar aquele que nos ofendeu, resolver o problema e tudo fica tão bem. O nosso coração fica tão leve, não é? A gente se sente tão melhor quando a gente não está carregando mágoa, carregando tristeza, carregando ódio de alguém, porque a gente aprendeu a perdoar. O Senhor Jesus ensinou isso. Apóstolo Pedro, ele não queria entender. Ele ficou tão confuso, crianças, que o Senhor Jesus, conhecendo o coração de Pedro, que ele estava confuso, cheio de dúvida, o Senhor Jesus, que é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, porque ele é soberano, ele disse a Pedro, Pedro, eu vou te contar uma história, para que você possa entender a parábola do credor incompassivo. Então, o Senhor Jesus, ele falou ali, não é, para Pedro, olha Pedro, havia um rei, esse rei era um rei muito severo, as pessoas respeitavam muito esse rei, porque ele era um rei severo, rígido, ele queria tudo certinho, tudo na hora certa, e esse rei, ele emprestou uma grande quantia do seu dinheiro para um daqueles servos. E sabe, crianças, ele disse para aquele servo, olha, você guarda esse dinheiro, um dia lá você vai me prestar conta. E, crianças, era uma quantia muito grande de dinheiro. E sabe, o tempo passou, talvez aquele rei fez uma viagem, aquele rei demorou, e aquele servo não teve sabedoria, ele nem prestou atenção que o seu rei, o seu dono ali, o seu patrão, ele era rígido, ele gostava de tudo certinho, na hora certinha. E ele foi, gastando o dinheiro do seu patrão. Ele foi gastando, ele nem se preocupou. E um dia tal, aquele rei chegou. E ele queria que aquele servo viesse prestar contas. E ele mandou chamar aquele servo. E ele disse para aquele servo, olha, hoje eu quero meu dinheiro. Aquele dinheiro que eu emprestei para você, eu quero meu dinheiro de volta. Mas, crianças, aquele servo, ele não tinha o dinheiro. Ele não tinha. Tá vendo? O rei, ele chamou ali um outro do seu servo e que abriu aquele livro e ele começou a ouvir. Disse, tem esse que eu emprestei tanto dinheiro. Eu quero que ele venha me prestar conta. Mandou chamar. E quando aquele chegou ali, aquele servo, que o rei disse, olha, você lembra? Faz um tempo eu emprestei a você tanto dinheiro, uma grande quantia, mas agora eu quero meu dinheiro, preciso do meu dinheiro. E o servo não sabia o que fazer, ele não tinha mais aquele dinheiro. E agora ele falou para o rei, rei, será que o senhor pode esperar um pouco? Eu não tenho esse dinheiro agora. E o rei disse, eu não quero nem saber, eu quero meu dinheiro de volta. E certamente aquele servo pôs a mão na cabeça, sem saber o que vai fazer. Mas o rei disse, se você não tiver esse dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu quero que você venda sua esposa, venda seus filhos como escravo. Eles vão ser todos escravos, mas você tem que conseguir esse dinheiro, porque eu quero esse dinheiro. Eu quero meu dinheiro. Crianças, quando aquele servo, pobre servo, ouviu aquelas palavras do rei, ele ficou desesperado. Ele sabia que não tinha aquela quantia, não sabia o que fazer. Mas a Bíblia nos ensina que ele caiu de joelhos. Caiu de joelhos, crianças, e pediu àquele rei. Ele disse, majestade, por favor, seja paciente comigo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Crianças, o rei, tão duro, tão rígido, mas quando ele ouviu aquelas palavras do servo, pedindo a ele misericórdia, pedindo a ele clemência, paciência,
O rei foi tocado. Deus tocou no coração daquele homem que era tão rígido, aquele rei que nem conhecia Deus. Mas ele, vendo o sofrimento do seu servo, o desespero, a humilhação, ali com o rosto em terra, de joelhos, ele sentiu tanta compaixão daquele servo, que ele falou assim: levante-se, meu servo, levante-se do chão. E quando o servo levantou, ele disse: olha, você não precisa me pagar mais nada. Tudo que você está me devendo, eu vou perdoar. Eu vou perdoar essa dívida, você não me deve mais nada. Oh, crianças, que alegria, não? Que alegria para aquele homem. Oh, crianças, foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez, sabe? Quando ele chegou naquela cruz, crianças, Jesus estava ali levando o nosso pecado. Ele perdoou, crianças, toda a nossa dívida do pecado, quando ele estava ali naquela cruz, sofrendo tanto. O Senhor Jesus, que nunca pecou, ele que é perfeito, o Filho de Deus, puro santo, ele tomou todo o nosso pecado, pagou naquela cruz com seu sangue toda a nossa dívida, para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos vida eterna. Crianças, isso é possível porque o nosso Jesus, ele não ficou morto. Ele morreu sim, mas ele só ficou morto 3 dias e 3 noites, porque ele ressuscitou. Jesus venceu a morte para nos dar uma vida eterna, para nos dar uma vida lá no céu, uma vida nova. E hoje ele pode fazer isso, ele pode mudar a sua vida, ele pode tirar a sujeira do seu coração, perdoar seu pecado, a sua dívida, e assim fazer de você um novo homem, uma nova moça, não é? Deus pode fazer de nós uma nova vida, assim como ele fez com aquele servo, assim como aquele rei fez com aquele servo, perdoou toda a dívida que ele tinha. Ele nem podia acreditar. Crianças, quando ele levantou ali do chão, ele era um outro homem, sorridente, tão feliz, agradeceu ali ao rei, e ele, foi saindo, crianças, ele foi saindo ali todo cheio de alegria, porque sua dívida tinha sido perdoada. Mas a semana que vem nós vamos ver o que foi que aquele servo fez. Ele foi andando tão feliz pelo caminho, mas ele encontrou alguém que tirou a sua alegria. E vamos ver o que foi que ele fez. Vem assistir comigo, tá? A semana que vem a gente vai continuar. E não esqueça, vamos aprender o nosso pedacinho, tá certo? De Efésios 4:32, que nos diz, não é? Sejam bondosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então aprenda esse pedacinho da Bíblia. Vá aprendendo durante a semana, tomando um tempinho, vá cantando, não é? Como Deus é bom, ele cuida de você. E a semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Tá certo, crianças? Vamos hoje terminar nossa aulinha cantando Deus é bom, ele cuida de mim. Cante comigo onde você estiver. Vamos cantar. Deus é bom, ele cuida de mim, ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom, ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Graças a Deus. Deus é tão bom que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Vá estudando a Bíblia, vá falando de Jesus para seus coleguinhas, lá na escola, na vizinhança. Vá se alegrando, porque o Senhor Deus é bom. O nosso Deus é muito bom. E a semana que vem a gente se encontra.